Olá para você que me acompanha. Nós estamos aqui mais um dia, mais uma questão, mais 28 questões, né? Estamos aqui na questão 141, nas questões 141 até a 168. Então, vamos juntos, vamos ver qual é a surpresa para nós hoje. Vamos estudar a cada estudo que fazemos, depois a gente faz uma revisão, tá bom? Cada um na sua casa, porque estudar mesmo é mais sozinho, né? Agora a gente está para compartilhar nosso conhecimento, conversar um pouco mais e tentar fazer as questões, né? Porque é assim mesmo. O Revalida ele tem muitas surpresas e a gente tem que segurar firme nas questões que se repetem bastante. Então, a gente já seguiu uma sequência de hipotireoidismo, hipertireoidismo, diabetes, um monte de cardio, um monte de coisa. E agora a gente está, né? A gente fez a passada, hipotireoidismo, hipertireoidismo. E agora a gente vai ver qual vai ser a surpresa de hoje. E é isso, vamos estudar. Questão 141, ó, revalida INEP 2023. Uma paciente com 70 anos, diabética, com dor em flanco esquerdo, de início insidioso e piora progressiva a 72 horas, chega ao pronto-socorro acompanhada de familiares. Eles relatam que nos últimos 3 meses observaram a ocorrência de episódios de sangramento retal vermelho vivo, anorexia e perda ponderal, de 10 quilos. Ao exame físico, a paciente apresenta em mau estado geral, torposa, com frequência respiratória 24 incursões respiratórias por minuto e frequência cardíaca 116, pressão arterial de 90/50, abdômen globoso, palpação com sinais de irritação peritoneal difusa. A radiografia simples evidencia pneumoperitônio volumoso. Então, a paciente está em instabilidade, né, hemodinâmica. Vamos ver. Após do caso com a família, deve ser proposto pelo cirurgião geral plantonista a realização de uma laparotomia de uma enterectomia segmentar e ileostomia, colectomia segmentar e de uma colonastomose, limpeza e de uma drenagem da cavidade abdominal, colectomia segmentar e de uma colostomia de Hartmann. Pessoal, essa aqui é uma das questões que são as 10, 15% a 20% das questões do Revalida que não são comuns de cair. Essa pergunta aqui, ó, cirurgião geral plantonista. A gente como clínicos gerais, isso é algo não comum de cair, entendeu? Mas a gente vai fazer essa questão aqui, né, de 2023, e eu vou pela lógica. Por que pela lógica? Essa paciente, ela está mal, né? Ela tem 70 anos, dor em flanco direito, insidioso, piora progressiva, é, anorexia, sangue retal vermelho vivo, perda ponderal de 10 quilos, tipo assim, tá mal. Qual é o exame, qual é a cirurgia que eu tenho que fazer de urgência e fechar essa abertura, né? Porque se tá com o pneu peritônio é porque tá com contaminação abdominal, né? É uma colectomia segmentar e uma colostomia de Hartmann. Por que não, vamos ver aqui. Por que não seria uma limpeza e drenagem? Porque se você fizesse a limpeza, só ia limpar e depois ia continuar é, saindo fezes e entre dejetos, né? Colectomia segmentar e colonastomose, acredito que não seja para a situação de urgência, né? Que tem que fazer algo para resolver a situação. E enterectomia, eu acho que é mais para parte do intestino lá, né? Que essa colectomia segmentar é mais perto do reto, né? Vamos seguindo. Mais um dia ao vivo, feliz, alegre. Acabei de. Quando você estiver desanimado, você faça exercícios físicos. É, flexão, faz tipo 3 séries de 30 repetições de
ou de agachamento, ou de flexão, para você dar uma animada se você estiver se sentindo desanimado. Também tome água, beba bastante água. Vamos ler aqui. 2023, Revalida INEP. Um homem de 49 anos procura atendimento com queixa de dor epigástrica e retroesternal e queimação diária nos últimos 5 meses. Relata que esses sintomas parecem agravar-se quando se deita e após terminar as refeições. Nega disfagia ou perda de peso. Refere tosse e rouquidão pela manhã nos últimos meses. O paciente fez uso por conta própria de um medicamento inibidor de bomba de prótons por um mês com melhora parcial dos sintomas. Ele refere ingesta ocasional de bebida alcoólica, mas não fuma. Ao exame físico, observa obesidade grau 2 e não são identificadas anormalidades cardiopulmonares ou abdominais. Considerando esse caso clínico, a primeira opção que apresenta o exame mais adequado para confirmação diagnóstica. Pessoal, um paciente que está com uma dor epigástrica em queimação diária, pode se deitar, quando termina as refeições, tosse, rouquidão, é, doença do refluxo gastroesofágico, né? E também tem aquela dispepsia. O que que a gente vai fazer aqui? Endoscopia digestiva alta, se possível com biópsia para ver se tem H. pylori, H. pylori. 2023, vamos ler aqui, questão 143. Uma mulher de 28 anos é avaliada em unidade básica de saúde com queixa de diarreia crônica. A paciente refere estar preocupada, pois a mãe e a irmã têm doença de Crohn. Ela relata que a diarreia tem 2 anos de evolução, sendo às vezes intercalada por períodos de constipação intestinal. Afirma também que nunca foi despertada do sono em função da diarreia e que a dor abdominal recorrente que sempre alivia com a evacuação. Gente, olha isso aqui. Vamos continuar. Refere que não notou emagrecimento ao longo desse período e afirma ainda que as fezes não flutuam no vaso sanitário, nem contém pus, muco, pus ou sangue. Ao exame físico, a paciente revela-se eutrófica, IMC de 25, não loucurada, cianótica, sem edemas e com sinais vitais normais. O resultado de sua colonoscopia está normal e ainda aguarda o exame histopatológico. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Pessoal, uma pessoa que está com dor abdominal e que alivia após a evacuação, qual é o diagnóstico? Síndrome do intestino irritável. É isso aí, vamos seguir. 143 de 1235. Pessoal, eu estou muito feliz em fazer as questões. Eu espero que você também esteja feliz junto comigo aqui, porque é uma surpresa, uma atrás da outra. Tipo assim, a gente tava fazendo questões de outro tema e, tipo assim, é super aleatório e a gente tem que ir acostumando, né? Porque na prova mesmo são coisas que a gente não espera. Então, vamos juntos e faça comigo as questões, tá bom? Se você ler, se você tiver. Você tem que ter um olhar clínico bem rápido, entendeu? Só de você ler algumas palavras-chave, você já consegue. Não é. Isso é a experiência, a gente vai adquirindo juntos, tá bom? 2023, revalida INEP, um homem de 20 anos previamente e sem uso crônico de medicação procura um médico da unidade básica de saúde relatando que há 2 dias iniciou o uso de nimesulida para alívio da dor por uma entorse de tornozelo. No entanto, há 24 horas afirma ter começado pruridos e pápulas vermelhas de tamanhos variados, distribuídas de forma irregular em troncos e membros superiores. O paciente nega dispneia, palpitações ou alterações gastrointestinais. O que está falando aqui? Esse paciente não deu anafilaxia, não deu nenhum outro problema. Ele está estável, né, hemodinamicamente. Além de suspender o uso de nimesulida, a conduta do médico na atenção primária deve ser iniciar medicamento anti-histamínico e hidratação da pele, fazer uma dose de epinefrina subcutânea e iniciar anti-histamínico oral, encaminhar o paciente para observações em pronto-socorro devido ao risco de insuficiência respiratória aguda, administrar corticoide tópico e oral, caso persistam sintomas por mais de 24 horas, iniciar corticoide endovenoso. Então, pessoal, isso aqui é tipo uma dermatite de contato, não, dermatite de contato, desculpa, gente. É uma
a alergia à nimesulida, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Realmente, é isso. É dar um anti-histamínico e hidratação para a pele, né? Por causa que os sintomas, eles também foram... O corpo, ele respondeu também, né? Na doença. 2024. Essas questões estão bem pequenininhas, né? A gente não pode, a gente às vezes fica muito feliz, né? Mas depois vem aquelas questões grandona, mas tá bom. Revalida INEP sempre sendo revalida INEP. Se você não sabe, né? Essas questões, né, essas 1235 questões, elas são relacionadas a todas as provas de revalida de todos os tempos, de todas, tipo, se você, tipo assim, da primeira prova do Revalida até a última prova do Revalida, de todos, assim, o FMT, do FMT, INEP, USP, UFF, são várias bancas, o NIG, então participe aqui conosco, tá bom? Vamos continuar fazendo as questões e não desanime, nunca desanime, que a persistência, ela vai trazer algo muito bom para sua vida, muito benéfico. Confie em Deus e confie em você. Vamos fazer juntos aqui. Questão de 2024. Um homem de 65 anos, natural da Bahia, procedente da zona rural, é encaminhado a um ambulatório de gastroenterologia de hospital escolar devido a um quadro de disfagia progressiva desenvolvida há um ano. O quadro piorou há 2 meses, o paciente passou a apresentar vômitos frequentes, restos alimentares e sem sangue. Ele perdeu cerca de 12% do seu peso corporal. A partir dessas informações, é correto afirmar que a investigação inicial, considerando a etiologia mais provável desse quadro, deve incluir radiografia de tórax, dosagem de CA 199, ressonância magnética ou sorologia da doença de Chagas. Gente, uma pessoa procedente da zona rural, que tem uma disfagia progressiva, né, que é uma acalásia, possivelmente, vômitos e diminuição do peso, Chagas, né? Tem um outro exame que é muito importante também para Chagas, vou até escrever aqui para estudar depois, é esofagografia baritada, tá bom? Então vamos passar aqui, galera. Vamos seguir aqui 2025, ó, questãozinha, ó, fresquinha. Vamos até tomar uma água agora. Homem de 58 anos procura atendimento devido à queixa de disfagia progressiva para alimentos sólidos, iniciadas há 6 meses, associada à perda de peso não intencional. Além disso, apresenta episódios frequentes de pirose e regurgitação, há vários anos sem tratamento adequado. Endoscopia digestiva alta revela estenose esofágica no terço distal e sem sinais de esofagite crônica, com biópsias que não evidenciam malignidade. Nesse caso, a conduta inicial apropriada, mais apropriada é indicar qual? Vamos ver. Esofagectomia subtotal por via videolaparoscópica. Aplicação de toxina botulínica em esôfago distal via endoscópica. Cirurgia de fundoplicatura imediata para correção do refluxo gastroesofágico ou dilatação endoscópica para estenose e prescrever inibidor de bomba de prótons. Pessoal, tá tendo uma estenose, né? O que que é uma estenose? Eu queria ter uma câmera que futuramente eu terei, né? Estamos no vídeo 6. Quem sabe um dia. Mas tá bom, né? Pelo menos a gente tá aqui, vocês estão escutando a minha voz e a gente estuda junto. A pessoa que tá tendo uma estenose, tá tendo está afunilando, né? A gente precisa de quê para melhorar inicialmente esse paciente? Perdendo peso. 6 meses. Pessoal, uma dilatação endoscópica da estenose e prescrever, né? Inibidor de bomba de prótons. Vamos ver? É isso mesmo. Pessoal, essa é uma questão também para mim, não é uma questão tão tranquila, mas você vai vendo assim, pelo raciocínio, você vê que dá para fazer, né? Vamos passar aqui para questão de 2013. Vai um homem com 35 anos de idade, obeso, com hérnia de hiato e acompanhado clinicamente há cerca de 10 anos. Sua última endoscopia de controle mostrou esofagite com esôfago de Barré.
em uma extensão de 5 centímetros. Foram colhidas biópsia cujo resultado foi metaplasia de Barré. A conta inicial para o segmento desse paciente é: pessoal, vamos ver aqui. Metaplasia de Barré. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se é essa daqui mesmo. Pessoal, se fosse displasia, a gente até ficaria com mais. A gente faria alguma intervenção maior, né? 2013, uma questão muito pontual, mas se a gente não visse essa questão anteriormente, a gente ficaria um pouco em dúvida em relação a essa. Mas já deu para entender, né? Esôfago de Barré, se tiver displasia de Barré, aí a gente pode ver uma complicação maior. Mas como tem metaplasia, não houve tanto a troca tecidual. Então vamos continuar aqui, vamos seguir. 148, 2022, paciente de 40 anos de idade, sexo masculino com história de disfagia e tosse não produtiva. Vamos ver aqui, hein? Predominantemente noturna, procurou o atendimento da unidade básica de saúde e referiu dor torácica, pirose retroesternal e dispepsia. Negou etilismo ou tabagismo, havia iniciado tratamento empírico de omeprazol 20 miligramas 2 vezes ao dia por 8 semanas, mas obteve pouca melhora. Nesse caso, qual é a medida propedêutica subsequente adequada? Paciente que está tendo todos esses sintomas, está tomando um omeprazol, houve um pouco de melhora. Temos que fazer o quê? Uma endoscopia digestiva alta com biópsia para ver o quê? Se há alguma bactéria, né, um H. pylori, ou se tem alguma úlcera, alguma gastrite, né, no estômago. Vamos passar aqui. E na região também esofágica, né? 149, questão de 2012. Um homem de 39 anos de idade vem há 3 anos em tratamento ambulatorial para doença do refluxo gastroesofágico em uso contínuo de inibidor de bomba de prótons. Sempre tenta fazer o desmame dos IBP, volta a apresentar graves sintomas do doença do refluxo gastroesofágico. Esôfago duodenoscopia com biópsia realizada há 2 anos evidenciou esofagite, pequena hérnia de hiato menor que 3 centímetros e estômago normal. O paciente interrompeu o uso de IBP há 4 meses e, devido ao quadro de pirose e dor retroesternal, foi submetido a uma nova endoscopia digestiva que revelou processo inflamatório grave, úlcera de terço distal do esôfago. O estômago apresenta-se normal e o teste da urease é positivo. Não foi visualizada hernia tal devido ao intenso processo inflamatório, não foi realizada biópsia. O paciente não apresenta outras queixas ou comorbidades, é etilícia social, tabagista, média de um maço e meio por dia há 22 anos. Apresenta obesidade leve. Não há outras alterações no exame físico. O que deve ser feito para encaminhar corretamente o caso acima descrito? Vamos ler aqui. Essa questão é de que ano? 2012, questão zona, né? Realizar o tratamento com o IBP utilizando um dobro da dose após 6 semanas de tratamento repetindo endoscopia com biópsia. Manter o tratamento com o IBP na dose habitual e encaminhar de imediato o paciente para ambulatório especializado de cirurgia laparoscópica. Solicitar imediatamente nova endoscopia, já que a biópsia é indispensável, encaminhar o paciente para o ambulatório especializado de cirurgia laparoscópica. Reiniciar o tratamento com IBP, utilizando o dobro da dose associada ao tratamento do H. pylori. Em seguida, tratamento de manutenção com IBP por tempo indefinido. Realizar o tratamento com IBP utilizando o dobro da dose por 6 semanas. Após esse período de tratamento de manutenção com IBP por tempo indefinido. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Esse paciente tem H. pylori? Não fala não, só falou o teste da urease, mas pode dar positivo ou negativo, né? Não pôde fazer. O que a gente vai fazer agora? Se não pode fazer muita coisa, não vamos repetir o
a endoscopia novamente. Vamos fazer o quê? Realizar o tratamento com IBP utilizando o dobro da dose. Após 6 semanas de tratamento, repetir a endoscopia com biópsia. Muito boa. Vamos seguindo. 150, 2011. Paciente do sexo feminino com 34 anos de idade, sem antecedentes patológicos pregressos significativos, procurou a unidade básica de saúde com história de pirose e regurgitação há mais ou menos 6 meses e piora do último quadro no último mês. Ganho ponderal de 10 quilos nos últimos 3 meses em MC de obesidade grau 2, 36,8 quilos por metro quadrado. Faz uso regular de antiácido por conta própria. Trazia consigo um resultado de endoscopia digestiva alta com signo de laudo. Erosões lineares até 5 milímetros, não confluentes, localizado em esôfago distal. Baseado no diagnóstico acima, você prescreve um inibidor de plombo de prótese por 8 semanas e orienta a paciente a perder peso e evitar deitar-se imediatamente após as refeições. É isso aí. Já pode marcar e ir embora? Pode. Pode ir embora? Pode não, né? Vocês querem que eu leia tudo, né? Vou ler tudo, então. Uma pessoa que está com doença do refluxo gastroesofágico, que está tendo uma gastrite, dispepsia, que ela vai... Ingesta de café? Não, né, gente? Praticar esporte, sim. Suspender carne vermelha, ingestão de bebida gasificada. Gente, vamos para mais correta. A gente já quer prover. A gente não está aqui para dizer qual que é a melhor, não. Qual que tá certo ou errado. A gente está aqui qual é a melhor. Esse dali é a melhor. Dormir com cabeceira da cama elevada e abolir fibras na dieta. Gente, que é isso? Aumentar a ingesta de proteínas e reduzir a ingesta de carboidratos. Ao contrário, né? Na verdade, é isso. Vamos seguir. Se você tá animado, diga assim, ó. Hashtag animado. Coloca nos comentários aí, hashtag animado. Que eu vou saber que você tá acompanhando. Que eu fico muito feliz com a interação. Tá bom? Se você quiser interagir, eu tô aqui para falar também. Se você mandar a mensagem, eu vou responder nos comentários, tá bom? Vamos ler aqui de 2012. Um paciente de 51 anos de idade, do sexo masculino, procura ambulatório de atenção secundária com queixa de pirose intermitente, frequente e deflagrado por ingestão de alimentos gordurosos e álcool, ou prática de exercício físico por deitar-se após a alimentação. Relata ainda eventuais episódios de regurgitação. Nega náuseas, vômitos, disfagia ou odinofagia. Não faz uso de medicamentos em sua rotina diária. Além de sobrepeso, não foi nada encontrado de anormal no exame físico. Qual é a abordagem mais custo, efetiva e benéfica para esse paciente? Pessoal, como é bom fazer questões, né? Ainda mais quando são surpresa assim. Vamos ver. Proceder estudo manométrico de esôfago, solicitar endoscopia digestiva alta com biópsia, prescrever inibidor de bomba de prótese por via oral, administrar antiácido por via oral no intervalo das refeições, realizar teste não invasivo de detecção de H. pylori. Gente, o custo-benefício aqui é um IBP, né, galera? Aí uma endoscopia até que é top, mas vamos resolver aqui primeiro devagarzinho que a gente vai mudando. 2021. Um homem com 58 anos de idade foi atendido no ambulatório de hospital secundário. Relatava dor e queimação epigástrica que aumentava após a ingestão de alimentos, acompanhada de plenitude pós-prandial. Realizou endoscopia digestiva alta que evidenciou úlcera com 5 milímetros de diâmetro da parede anterior do anto gástrico, na região pré-pilórica. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada a ser seguida. Pessoal, solicitar endoscopia com biópsia seriada para excluir neoplasia gástrica, caminhar para pesquisa de H. pylori. Importante, né? Iniciar o tratamento operatório pela localização da úlcera de perfuração. Que ano é essa prova? 2021. Eu tenho que fazer essa prova novamente. Eu já fiz ela, acho que foi 2 vezes. Prescrever inibidor de secreção. Tô há 2 anos estudando, galera. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer as provas de revalida. A gente tem que fazer de 2025, se você tiver em 2025, até
2011, se for do INEP. Aí do FMT tem antes ainda. Claro que é porque a gente tem que entender como que é a banca, né? Você tem que conhecer com quem você está guerreando. Você não pode agir cegueira, não. Vamos continuar aqui. Prescrever inibidor de secreção gástrica por 6 a 8 semanas solicitar endoscopia com biópsia, avaliando a cicatrização. Prescrever inibidor de secreção gástrica e tratar H. pylori empiricamente, por sua prevalência em ulcerosos, evitando recidiva. Vamos ver aqui, pessoal. Eu estou na dúvida entre a e a C. Por que que eu estou na dúvida? Porque tem que solicitar endoscopia com biópsia seriadas para excluir neoplasia gástrica e pesquisar H. pylori. H. pylori, né? Prescrever inibidor de secreção, né, gástrica por 6 a 8 semanas, solicitar endoscopia, né, de pesquisa avaliando a cicatrização. Pessoal, eu vou nessa, mas eu tenho certeza que essa C eu acho que tá certa. Ó, 49%. Vamos ver aqui, vamos ver. Gente, vou ter que pausa para publi. Pausa para publi. Por quê? Gente, a solução e os comentários de estratégia média são e sem iguais, entendeu? É por isso que eu estou usando, eu faço as questões. Eu sou muito feliz por estar aqui nessa plataforma, tá bom? Eu vou clicar na solução para vocês verem como que funciona. Opa, aqui tem um enunciado, explica tudo certinho. E aqui, ó, vou ver, ó, correta, gabarito oficial, incorreta, avaliação de estratégia. Aí aqui tem, explica tudo que depois eu vou estudar, né, no meu momento lá, a sós. E aqui fala que no gabarito, aqui tá incorreta, né, e correta no estratégia. Eu também, ó, tem um vídeo, tem muitas coisas, tem participações de alunos, muito boa. E realmente eu concordo com esse doutor aqui, que falou que é péssima questão, também concordo. Mas é isso, né? A vida ela é assim, a gente tem altos e baixos e vamos seguir. Agora vamos passar para a próxima questão, tá bom? Passando. 153, 2015. Uma paciente de 41 anos de idade com queixa de dor epigástrica em queimação de longa data relacionada a ingestas de alimentos condimentados. Retorna em consulta ambulatorial, tendo como resultado endoscopia digestiva alta, diagnóstico de úlcera duodenal e pesquisa de H. pylori positivo. Relata uso esporádico de antiácido, mas com pouca melhora da dor. Nega o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Qual é a associação de medicamentos com melhor nível de eficiência científica? Pessoal, qual é o melhor tratamento para uma pessoa que está com H. pylori? Ou H. pylori? Uma hora eu vou aprender a pronúncia brasileira, né? Porque quem veio de fora tem umas pronúncias que são, é, como se fala, portunhol. É a portunhola, né? A gente fala portunhol. Então, é assim a vida. Mas vamos vivendo e aprendendo. Vamos ver qual é o tratamento, né? Bateu o olho aqui e já acertou, né? Inibidor de bomba de próton, amoxicilina e claritromicina. Depois eu vou falar qual é o outro tratamento. Vamos ver se vai ter aqui. Acredito que vai ter, né? Vamos ver. Revalida 2015. Um homem de 35 anos de idade procura a unidade básica de saúde com queixa de epigastralgia em queimação há 4 semanas. Relata que, em geral, essa queimação se inicia 1 a 3 horas após a refeição, melhora com o uso de pastilhas de antiácido. Refere que a dor em algum momento já despertou à noite e nega os medicamentos anti-inflamatórios. Relatou ainda perda ponderal e informou que eventualmente elimina fezes enegrecidas. É tabagista e consome 20 cigarros a cada 2 dias. Com aumento etilícito eventual, o exame físico não revela alterações significativas, exceto palidez escutando mucosa. Qual é a conduta imediata indicada para esse paciente? Se eu gostaria de comentar uma coisa importante, se você não sabe, você não vai sair desse vídeo sem uma informação muito importante. Você quer saber?
Então, eu vou te dizer qual é. Pessoa que, que toma muito anti-inflamatório tem risco de ter isso aí, úlcera péptica, abdômen agudo perfurativo. Então, lembre, tá bom? Problema no estômago, perfuração, sempre é por conta de tomar bastante anti-inflamatório. AINS. Vamos ver a conduta imediata indicada para esse paciente. Solicitar exame parasitológico fezes, administrar bloqueadores de receptores de H2, orientar a cessação do tabagismo e do etilismo e solicitar endoscopia digestiva alta se os sintomas persistirem. Submeter o paciente a testes não invasivos para pesquisa de H. pylori e iniciar terapia empírica com antimicrobianos e inibidor de bomba de prótons enquanto aguarda os resultados. Recomendar endoscopia digestiva alta com biópsia da mucosa gástrica e pesquisa de H. pylori e instituir tratamento com antimicrobianos e inibidor de bomba de prótons se confirmada a presença de H. pylori. Gente, que linda essa questão aqui, hein? Que linda. Bora ver. Submeter o paciente a teste não invasivo para H. pylori. Se for positivo. Gente, bora fazer uma endoscopia. A endoscopia ajuda, né? Vamos ver aqui. Legal, vamos para cima. 155, questão 2011. Só para avisar você que chegou agora e você não sabe, as questões não são tipo assim, 2011, questão 1, 2, 3, 4, 5, até a 100. Não. São questões extremamente aleatórias que eu faço ao vivo com você e a gente vai marcando juntos, errando juntos, acertando juntos e a gente vai até o fim, até terminar as 1235 questões. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, faça parte, juntamente comigo e com as outras pessoas que assistem também. Bora ver, 2011, Revalida INEP. Um homem com 45 anos de idade, dor epigástrica diária, dor ocorrendo nos períodos pós-prandial e de noite, perda ponderal de 4 quilos, começou o inibidor de bomba de prótons com alguma melhora. Informa que não usa álcool anti-inflamatórios não hormonais. Ainda na vigência da medicação, realizou endoscopia digestiva alta que revelou gastrite nodosa de antro e corpo e úlcera duodenal em fase de cicatrização. Biópsias de mucosa gástrica foi realizada durante o procedimento submetido ao teste rápido de urease em fase líquida, cujo resultado foi negativo. Quanto ao tratamento de H. pylori nesse paciente, conclui-se que, pessoal, gastrite nodosa em antro e corpo em fase não é porque o teste de urease deu negativo que não tem H. pylori, tá, galera? Não há indicação de necessidade de tratamento? Ah, sim, né? Tratamento está indicado? Sim. E o uso de BP interfere o uso. Isso aí. Gente, o inibidor de bomba de prótons ele tem uma interferência juntamente com a medicação. Ou a medicação não, o teste de urease, tá bom? Vamos ver. É isso mesmo. Vamos passar para mais uma. 2012, um homem de 40 anos de idade apresentou úlcera duodenal com biópsia positiva para H. pylori. Fez tratamento durante 7 dias, omeprazol, amoxicilina e claritromicina em padrões em dose padrão. Endoscopia repetida em 8 semanas, o tratamento revela persistência de H. pylori na biópsia. A conduta mais adequada para esse paciente é: pessoal, vamos junto aqui. O tratamento primordial, ele é amoxicilina, claritromicina e amoxicilina. Mas se esse tratamento ele não for, aí tem o inibidor de bomba de próton, né? Que ele tem que estar em todos. O metronidazol, o bismuto, né? E a tetraciclina. É a de primeira linha. Então, vou recapitular. Tem aquela de amoxicilina com claritromicina e omeprazol. E tem aquela de metronidazol, bismuto, tetraciclina. Aqueles três antibióticos, né? Mais o IBP. E tem a de segunda linha. Quando não dá certo isso aqui, qual a gente vai tentar? Omeprazol, levofloxacina e amoxicilina, é o tratamento de segunda linha, tá? A furazolidona, ele não é muito bom,
Por quê? Porque ele tem muitos efeitos colaterais, né? Esses daqui, ó. Por isso que eu cortei esse e cortei esse. Você não vai repetir novamente o tratamento que você tinha feito, que foi um insucesso. Esse sais de bismuto, ele tem muita interação com a levotiroxina. Então, não faz sentido, tá bom? Vamos passar aqui. 157, questão 2014. O paciente com 52 anos de idade é atendido no ambulatório com queixa de dor epigástrica há 4 meses, retorna ao ambulatório com resultado de endoscopia digestiva alta que evidenciou úlcera positiva para H. pylori, além de inibidor de bomba de próton 2 vezes ao dia. O tratamento medicamentoso recomendado para o paciente é amoxicilina, claritromicina, amoxicilina, claritromicina. Não. Aqui, ó. Claritromicina de 500. Gente, isso aqui é para prova. Ou, proveiros que vão fazer prova prática. Já tá logo ali, tá? Amoxicilina de 1 grama. Tá bom? De 1 grama, 12 horas. Claritromicina de 500 miligramas de 12 horas. Por 10 dias. Tá bom? 10 a 14 dias. Vamos ver? É isso aí, pessoal. Bora passar. 158, homem com 50 anos, foi, 2013, de idade, foi atendido no ambulatório de clínica médica por apresentar dor epigástrica em queimação pós-prandial, em moderada intensidade. Informa que ocasionalmente acorda durante a noite por causa da dor. O exame físico é sem alterações e o paciente é submetido à endoscopia digestiva alta, que revelou pequena ulceração em bulbo duodenal de aspecto endoscópico benigno e teste de urease positivo. A conduta terapêutica para esse paciente é prescrever. As questões se repetem, né, galera? Vocês estão vendo isso? Qual é a primeira linha da primeira linha? Primeira linha da primeira linha é pantoprazol? Não. Anzoprazol? Não. Rabeprazol? Não. Omeprazol? Gostei. Por 28 dias, claritromicina e amoxicilina. Claritromicina de quantas gramas? 500 miligramas. Amoxicilina de 1 grama, tá bom? Omeprazol pode ser de 20 ou pode ser de 40. Então vamos para cima. Opa, passando aqui para mais uma, 159. 2025, bora. Mulher de 38 anos com deficiência congênita de IgA é atendida no ambulatório de clínica médica devido a um sucesso terapêutico no tratamento de infecção de H. pylori, o H. pylori. Apresenta diagnóstico de úlcera duodenal. Tem sido prescrito omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Apesar da melhora clínica, observou persistência de infecção, teste respiratório, de urease, né, acredito que seja C13, é, atribuiu um insucesso terapêutico ao uso recorrente de macrolídeos e fluoquinolonas. Nesse caso, deve prescrever. Fluoquinolonas não pode, né? Aqui também não pode. Como eu havia dito, gente, furaz, furazolidona, ele não é uma medicação muito boa pra gente tomar, tá bom? Tem outros melhores. E levofloxacino, ele tem interação com bismuto, né? Por isso que também não indicamos. Por isso que a gente vai nesse daqui, ó. Omeprazol, bismuto, doxiciclina e metronidazol, tá bom? Doxiciclina ou tetraciclina, tá bom, gente? Questão 2011. Olha o tamanho da questãozinha. Mulher com 44 anos de idade apresenta quadro de dor epigástrica com irritação em faixa para hipocôndrio direito e esquerdo. Ó, aqui eu já acendo um alerta tão grande na minha cabeça. Se você não pensou comigo, você vai pensar agora. Com vômitos de distensão abdominal de início súbito sem relação com esforço. Correndo às 6 horas. Às 6 horas, olha o tempo, gente. Tudo é tempo. Vocês têm que ver o tempo também. Relata 2 episódios semelhantes anteriores de menor intensidade nos últimos 3 anos, dos quais se recuperou apenas com restrição de dieta. Tá bom. Relata ainda trombose de retina esquerda após um desses episódios. Durante o exame físico foram visualizadas mucosas descораdas, nictérica.
pele com turgor, elasticidades reduzidos. Ó a pressão arterial, gente, eu acho que estava ao contrário, né? Eu acho, ou pode ser 140, né? Com 90. 40 com 90, ou 90 com 40, né? Mas tá bom, vamos passar. Taquicárdico, responsabilidade reduzida em tórax esquerdo, submaciez local, ausculta cardíaca, agulhas taquicárdicas em dois tempos, abdômen distendido, ecmose em flanco, ruídos hidréio diminuídos, dor difusa da palpação. Amilase está, tá normal, troponina está normal. Ó, prova prática aqui, ó. Gente, dor no peito pode tentar achar que pode ser infarto, tá bom? Mais que não seja, você pode ver com um diagnóstico diferencial. No caso desse caso aqui, né? Eletrocardiograma sem alterações, também o eletro é muito importante. Laboratório, né, informa soro, apresenta espectro francamente leitoso na centrifugação e ultrassonografia de abdômen mostra vias biliares não dilatadas na vesícula biliar de paredes finas sem cálculos. O retroperitônio não foi visualizado, qual é o diagnóstico compatível com o quase descrito? Uma dor em faixa, o que que é? Um, dois, três e pancreatite aguda. Vamos? É isso, pessoal. Eu tava até falando assim, porque tava seguindo uma questão de disfagia, né? Questões de, como se fala? Dispepsia e tratamentos para H. pylori, H. pylori, né? E engraçado que agora eu já ia falar, e agora a gente caiu uma de pancreatite. Então é tão aleatório que a gente nem, que a gente fica tipo, a gente realmente tem que seguir o nosso padrão mental, porque se a gente achar que tudo vai cair. Mas você vê que é tipo uma atrás da outra, elas são uma sequência, né? O Revalida ele gosta de fazer essas repetições. Então por isso que eu falo, estuda temas que são muito prevalentes. Não vai em temas tão não prevalentes. Claro que se você tiver tempo, né? Agora, nesse exato momento, falta pouco tempo para uma prova. Então, se você for estudar, estuda comigo. Vamos fazer isso, vamos fazer questão, vamos correr atrás e vai dar tempo, entendeu? A nossa média aqui é tipo 5 semanas, estourando, a gente consegue fazer isso. Vamos estudar juntos, a gente faz as questões. E eu também, logo após, eu já pego para revisar a questão, para ver o que, que eu preciso melhorar. E é isso. Nossos estudos é isso, é bem sistemático. Estudar, gente, é sozinho. Aqui a gente está fazendo questões juntos. Vamos passar 2012, revalida INEP. Uma mulher de 40 anos de idade, branca, casada, procura o serviço de emergência queixando-se de dor abdominal epigástrica em todo abdômen superior intensa, contínua com irradiação para o dorso, e acompanhada de náuseas e vômitos a 24 horas. Não refere história de doença pregressa, etilismo, tabagismo e uso de medicamentos. Informa ter 4 filhos, exame físico que apresenta desconfortável no leito. Afebril, 110 batimentos por minuto, 100 por 60, pele com discreta sudorese, mucosas coradas, ictéricas, uma cruz em 4. Ao exame do abdômen, observa os fluidos hidráulicos presentes no abdômen vasto, com dor palpação no abdômen superior, ausente de visceromegálias. Os exames laboratoriais mostram hemograma de 15 mil, está glucocitose, né? Glicose aumentada, amilase aumentadíssima também, lipase também está bem aumentado, bilirrubina também está bem aumentada, com fração de direta aumentada, alanino aminotransferado também, aspartato aminotransferado também, TGO, TGP, isso aqui, tá, gente? E a radiografia simples de abdômen mostra padrão inespecífico de distribuição de gás sem evidências de pneu peritônio. Qual a principal pós-diagnóstico, gente? A gente nem precisa falar muito, né? 98% de certeza, isso é muito bom. Estudar é bom. É um tema prevalente, é isso que eu tava falando. 2014. Olha o tamanhozinho da questão. Vamos ler. 2014, revalida INEP.
Uma mulher com 76 anos de idade apresenta antecedente de hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. Faz uso de enalapril 20 miligramas ao dia e simvastatina 20 miligramas ao dia. A paciente deu entrada no pronto-socorro com um quadro de dor abdominal de início súbito há cerca de 7 horas de forte intensidade em região epigástrica com irradiação para o dorso, sem relação com alimentação acompanhada por náuseas e vômitos. Refere haver leve melhora da dor com inclinação do corpo para frente. Isso pode ser várias coisas. Eu vou no mais provável, que é o qual? Pancreatite aguda. Mas tem outro sintoma que quando inclina para frente que melhora. Qual é, gente? Quem acertar, comenta. Comenta acertei, tá bom? Hashtag acertei. Pericardite, galera. Pericardite, você joga o seu corpo para frente, dá uma sensação de melhora, tá? Mas a gente tem que ver a clínica do paciente também. Da admissão hospitalar, estava consciente, orientada, nictárica, com palidez cutânea mucosa. Temperatura normal, pressão normal, frequência um pouco aumentada, respiratória normal, IMC, obesidade grau 1. Auscultas cardíacas e pulmonares normais, abdômen obeso, muito doloroso, a palpação superficial profunda e epigástrica. Sem massas organomegálias palpáveis, ruídos aéreos ausentes, é, leucocitose, é, vamos continuar vendo aqui, glicemia um pouco aumentada, ureia um pouco aumentada, creatinina no limite, amilase, ó o tamanho da amilase, a quantidade. Aqui, né, TJGP está nos valores. Vamos ver aqui. DHL está desidrogenase lática. Vamos continuar aqui. Considerando o diagnóstico da paciente, assinaria a alternativa que contém os critérios laboratoriais de maior gravidade. Pior prognóstico. Tá. Obesidade e elevação da ureia, taquicardia e elevação da amilase, sexo feminino e elevação das bilirrubina, dor abdominal intensa e elevação da glicemia. Obesidade, né, que pode dar riscos cardiovasculares, elevação da ureia também pode dar insuficiência renal. Vamos passar 2017, questão grande também. Uma mulher com 26 anos de idade, obesa, multípara, com um passado de dores biliares recorrentes, é atendida no pronto-socorro, queixando de dor abdominal de início abrupto de forte intensidade, aproximadamente há 2 horas. Refere que a dor localiza no andar superior do abdômen irradiando para o dorso. Você tá vendo que tá caindo, tipo assim, é basicamente a mesma coisa, gente? Ao exame físico, a paciente mostra-se hipocorada e uma cruz em quatro e sente-se doloroso a palpação do abdômen, enquanto-se levemente estendido com peristalse diminuída, o sinal de Murphy ausente. Os exames lipase 370 aumentado, leucócito também aumentado, glicose aumentada, TJGP aumentado, deslizanase elástica também aumentada. A paciente é internada na UTI, mas despeito de ser tratado de forma adequada, pausa, hidratação venosa, reposição de eletrolítica parenteral, evoluiu de forma grave. Após 48 horas, a paciente piora com da dor abdominal, taquipneia, ictérica, febre elevada e calafrios. Paciente, realizado nesse dia, piora do leucograma com desvio da esquerda. Tá, com elevação da ureia, a tomografia computadorizada dinâmica de abdômen revela presença de necrose pancreática, que ocupa 35% do parênquima, com dilatação das vias biliares extrahepáticas, com cálculo impactado no colédoco terminal. Nesse caso de tratamento adequado e imediato, paciente instituído. Pessoal, só para dar uma adendo aqui, você que está chegando agora, né, com as questões, eu sempre dou a dica de você usar esse método de você marcar. Que uma questão grande dessa, você leu tudo na hora da prova, você esqueceu que você começou a ler, entendeu? Então, bora ver aqui qual é o tratamento adequado e imediato. Hidratação parenteral vigorosa, nutrição parenteral total, antibiótico terapia. A gente precisa fazer uma medida mais eficaz agora, né? Tirar esse cálculo impactado. Hidratação, antibiótico, colestectomia. Colestectomia
Não tá falando de pedras na própria vesícula, né? Agora não. Antibiótico terapia, CPRE, é isso aí, né? Seguindo 164 de 1235, questão de 2024, NEP. Um paciente com 57 anos queixa-se em consulta de dor abdominal difusa intermitente há 3 meses, com piora com ingestão de alimentos associada a emagrecimento de 9 quilos nesse período, além de diarreia com gotículas de gordura nas fezes. É tabagista e ativista há 30 anos. Ao exame físico, a dor apresenta dor abdominal com piora da palpação profunda mesogástrica, sem outras particularidades. Hemoglobina, hemoglobina está um pouco baixa, tá um pouco anêmico, né? Amilase de base está na normalidade. O que que é isso, gente? O tempo, o que que eu falei? Importante, 3 meses da pancreatite aguda, crônica, hepatite alcoólica e cirrose. Pancreatite crônica, né, pessoal? Não desista dos seus sonhos. Se você está aqui é porque você confia nos seus sonhos. Acredite. Vamos colocar aqui 165. Ó, essa daqui saiu do forno agora, hein? Revalida. Vamos ler aqui. Homem com 42 anos é internado para investigação de episódios recorrentes de dor epigástrica de forte intensidade com irradiação para o dorso, com diversas avaliações de serviço de pronto atendimento, sem diagnóstico conclusivo. Sonografia abdominal sem sinais de litias, dilatação das vias biliares, relatos de bebida alcoólica desde 16 anos. Gente. Cenário alternativa que indica respectivamente o exame complementar e a conduta terapêutica adequada. Gente, se a pessoa fala de bebida alcoólica, você acende uma luzinha aí para a pessoa que parou de beber um tempo e deu um BO, entendeu? Ou bebeu muito. Tem esses dois casos. Tem tipo assim, então bora ver. Tomografia de abdômen e amitriptilina, Color, CPRE, gabapentina, tomografia e ácido urso desoxicólico, CPRE e enzimas pancreáticas. Pessoal, urso desoxicólico ia falar de coceira, né, que é colestase. CPRE não tem nenhuma dilatação das vias biliares, então também corta. Então só sobramos esse, né? Vamos ver aí ao vivo e a cores. Isso aí, galera. 165, agora a gente vai para 166. 35 indivíduos, adolescentes e adultos, alimentam-se em um restaurante com um buffet de comida por quilo. Com cerca de 4 horas depois, 7 integrantes do grupo apresentam diarreia com várias evacuações aquosas, sem febre acompanhadas de cólicas abdominais e vômitos. Ao serem avaliados, apresentam apiréticos, hidratados, alguns deles necessitando de infiltração venosa. Depois, 2 dias depois, três outros membros do grupo, que também haviam comido no mesmo buffet, apresentam quadro de diarreia, eliminação de fezes com muco, pus e sangue, apresentando quadro de febre e mal-estar. Apresentam desidratados, febris e toxemiados. Quais são os agentes etiológicos que explicam a epidemiologia e as características clínicas do quadro diarreico descritos? Pessoal, primeiro vamos ver aqui, várias evacuações aquosas sem sinais de febre, né, mas tem cólica abdominal e vômitos. A gente assim, vai para estafilococcus aureus, né? Agora a gente vai ver outra diarreia com eliminação de muco, pus e sangue. É salmonela, né, galera? Muco, pus, sangue, febre, mal-estar. Mas aqui é muito específico, galera. Eu marquei com um coração na mão aqui, mas poderia ser outras, né? Mas eu fui muito. Quando tem sangue, muco, pus assim, eu já vou na salmonela ou na tigela. Vamos ver aqui. 67, 2014, no mesmo turno de trabalho da unidade básica de saúde, o médico atende 2 pacientes com queixa de diarreia aguda após terem consumido prato à base de mariscos no mesmo restaurante. O quadro clínico de ambos foi de cólicas abdominais, febre e episódios de diarreia com muco e sangue. Muco e sangue. Ah, iniciou há cerca de 24 horas após o consumo do alimento. Após a descrição acima, qual diagnóstico deve ser notificado à vigilância sanitária municipal? Pessoal, é como eu tinha dito. O que que você acha?
Tigelose, né, galera? Aqui no botulismo dá uma paralisia, colibacilose, eu nem sei o que que é direito, galera. Quando eu não sei mesmo. Giardias dá aquelas flatulências, é, dá até muco também, mas sangue não é comum. Vamos ver aqui. Passamos agora para a última questão, não menos importante. Se você está aqui, escreva assim, ó, hashtag aprovado, tá bom? Se você está aqui, você é um vitorioso, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e a gente vai fazer essa questão aqui com êxito para você ou descansar, ou praticar exercício físico, ou ler, ou fazer alguma coisa útil, ou também se quiser fazer uma coisa inútil, né? Rede social, alguma coisa assim, fique à vontade, porque se você chegou até aqui, você é um guerreiro, tá bom? Vamos fazer a última questão, 2014, revalida INEP. Um paciente com 55 anos de idade vem à UBS com queixa de alteração do hábito intestinal. Notou o filamento das fezes há cerca de 4 meses. Refere que vem emagrecendo há cerca de 6 meses. Tabagista, hipertenso, leve, nega etilismo, diabetes ou outras doenças associadas. Relata cirurgia para retirada da vesícula há cerca de 20 anos. Ao exame físico apresenta corado, hidratado, epiníqueo, cianótico e nictérico. Auscultas cardíacos pulmonares normais. Sem alterações. Abdômen sem alterações, exceto a cicatriz subcostal de cirurgia prévia. Exame proctológico sem alterações, qual a conduta correta a ser seguida? Pessoal, uma pessoa com 55 anos notou afilamento das fezes há cerca de 4 meses, emagrecimento, possivelmente deve estar com anemia, que é tabagista, 30 maços ano, hipertenso leve. O que essa pessoa tem? A partir dos 55 anos, eu vou até dizer para você que vai estudar para prova prática também, a colonoscopia ela é indicada para as pessoas que estão acima de 55 anos, de 50 anos. Mas eu vou falar qual o exame também que é indicado para pessoas que têm acima de 50 anos sem sintomas nenhum, tá bom? Assintomáticos é o sangue oculto nas fezes, tá bom? Então, se esse paciente tem sintomas, o que que a gente vai indicar? Uma colonoscopia. Receitar acréscimo de fibras. A gente não vai, a gente pode fazer isso agora, mas a gente não vai fazer isso agora não. A gente pode fazer isso agora, mas o indicado, qual a conduta correta a ser seguida, é, tratamento não dietético, solicitar uma colonoscopia sim, pois o paciente apresenta suspeita diagnóstica de justifica o exame, sim. Tratamento não é dietético, tomografia, não, gente, afilamento nas fezes, a gente vai para colonoscopia, tá bom? E é isso. Se você está até aqui, muito obrigado pela sua presença. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e até a próxima. Terá mais vídeos e Deus abençoe você. Até mais. E um bom dia, boa tarde ou boa noite. Valeu.